Bom, galera, vou colocar na tela de vocês aqui um corte do Elias Jabbour, um grande comunista, no Flow Podcast. Ele comentando aqui sobre o impeachment de Dilma Rousseff. O Elias, ele é pica pra caralho, né, gente? Vou falar pra vocês, tem um cara que é brabo, é ele. Vamos dar uma olhadinha aqui no que ele tem a dizer. É os bancos. Então, o que acontece? O mercado financeiro indica os diretores do Banco Central, eles vão lá ser diretores do Banco Central, o país com 33 milhões de pessoas passando fome, com a maior taxa de juros do mundo, puta, uma puta com explicação científica do caralho, né? Ou seja, puta, é super explicável, o país com 33 milhões de pessoas, e os caras acham que nossa inflação é de demanda. Então, nós somos os maiores produtores de alimento do mundo, tanto de grãos quanto de proteína. Tem 33 milhões de pessoas passando fome. Puta que pariu. Não é factível isso. Aumentar a taxa de juros. Aí os caras ficam um tempinho lá e voltam ao mercado financeiro. Então quem manda no Estado brasileiro são esses caras, bicho. E colocando a grande parte do próprio patrimônio em paraíso fiscal. Não. Exatamente. Como faz o Paulo Guedes e o velho da van. É evidente. Sobre o regime fiscal distinto. E países... Imune das consequências das próprias políticas que eles implementam. Não. Exatamente. Exatamente. Imunes às próprias políticas que eles implementam. Disse aí o... Como é que é o nome desse moleque? É o não sei o que Marinho. Filho do Paulo Marinho. Aquele que cedeu um imóvel para o Bolsonaro fazer a campanha de 2018. No caso, o Paulo Guedes. E países, como diz o outro, né, com liberdade econômica. Qual você se refere? Não, os países que tem um conceito aí, uma fraude chamada conceito de liberdade econômica, né? Que é um pessoal que os austríacos usam, né? Que os países com maior liberdade econômica são países com maiores IDH, países mais ricos, né? Quando você vai ver, é tudo paraíso fiscal. Não necessariamente. Pô. Não, a maioria é. Mas paraíso fiscal, assim... É paraíso fiscal. A maioria é paraíso... Estrito senso. Aparece Taiwan ali em nono lugar e tal, que tem política industrial. Paraíso fiscal, eu entendo uma Ilhas Caimã da vida, né? Luxemburgo. Mas qual que é... Luxemburgo é o país mais rico do mundo. Não sei se é presidente ou primeiro-ministro, mas o chefe do executivo de Luxemburgo é um homem casado com outro homem, que apoia todas as políticas de esquerda possíveis e imagináveis. Então, voltando à questão do Estado. Por favor. Voltando à questão do Estado. Vai que é tu. Tá? Então, o poder do Estado está na mão desses caras, entendeu? O desafio do Lula, particularmente, que eu acho que essa é a sua pergunta, primeiro que é um desafio político nosso, porque eu apoio o Lula, eu me vejo como parte desse projeto político, né? É formar uma outra maioria, primeiro manter a frente que elegeu esse cara até o final do governo, porque o inimigo ele é organizado, o inimigo é perigoso, o inimigo é disposto a muita coisa, então nós temos que manter essa frente ampla aí, aos trancos e barrancos até os próximos 4 anos. Exatamente, não acabou, gente, acabou de começar. Isso que você tem mais advogado organizado, cara? Oi? Considera o inimigo organizado? Com altas conexões internacionais, inclusive. Você acha que o Bananinha, ele faz o que da vida? O Bananinha fez a diploma selfie, né? Andando o mundo afora para ficar tirando selfie com um ditador cristofóbico até o 5º grau de parentesco da família Trump. Porra, mas, gente, não dá para se iludir achando que essas pessoas são desorganizadas. Aí tá aí o Elias Jabbour, um estudioso, falando o correto. Eles não são burros e muito menos desorganizados. Claro que eles não têm uma primorosa inteligência emocional e cognitiva, mas eles têm uma inteligência política que colocou eles no poder. E toda a família no poder. E elegeu uma estrondorosa bancada agora em 2022. Que vão encher a porra do saco. Sabe? É a escola, eu boto aqui no meu livro, né? É a escola diplomática da tietagem. Não, concorda? Não, total. Ou seja, não é uma... Esse termo é ótimo. Existe no mundo hoje... Inegável que ele fez conexões... Não, vamos pegar a coisa no nível global. Existem 3 pontos hoje de tensões no mundo, que eu chamaria... de locais onde a luta de classes, assim, no plano internacional, está de forma mais candente. Um é o Estreito de Taiwan, tá? Dali é um local que vai dar muita merda. Outro é a Rússia, e não a Ucrânia, a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia é apenas
A Ucrânia é apenas uma referência geográfica, é Rússia e OTAN. O pau tá comendo ali. A Rússia decidiu declarar guerra à ordem liberal. Uhum. E o outro é o Brasil. O Brasil um dos 3 polos internacionais que são centrais, ou seja, onde o couro tá comendo, entendeu? Eu coloco o mesmo grau de tensão que tem no Brasil, que tem em Taiwan, que tem na Ucrânia. É só ver o resultado da urna agora. Não, é só você ver, é só você olhar para o Brasil no mapa. Também. Então o Lula, por exemplo, como o homem é um estadista, ele vai ter que manter esse negócio, né, essa frente ampla funcionando. E vai manter, cara. Se tem uma coisa que o Lula sabe fazer, meu irmão, é coalizão, cara. O Lula colocou o Alckmin de vice, o Lula recebeu o voto do Marco Antônio Villa, do Caio Blinder, do Joel Pinheiro, do Pedro Doria. Na comemoração da vitória do Lula, eu fui comemorar a minha atual namorada e a minha ex-namorada. Para vocês verem o nível de coalizão que o Lula é capaz. E vai ter que conduzir políticas, algum nível de política fiscal, econômica, etc., capaz de injetar dinheiro na economia para gerar, vamos lá, 20 milhões de empregos em 4 anos. Você então, para 20 milhões de empregos em 4 anos? Vai ter que... Você acha isso plausível? Acho plausível, sim. É muito plausível, cara. Porra, você vê quando o Lula fez o Pacto de Acordo de Crescimento, a quantidade de empregos que foram criados é completamente factível. Você tem que ter vontade política, inteligência política. Tem arrombar as contas públicas mais do que o Bolsonaro já arrombou. Cara, a questão é que não acredito, eu aí que tá as diferenças. Eu não acredito nessas coisas de arrombar uma conta pública, dívida pública, como métrica para uma métrica que limite o processo de desenvolvimento. Então, qual é, na tua opinião, a grande causa das grandes recessões que nós sofremos nos últimos tempos? As grandes recessões no Brasil? As grandes crises econômicas. Qual foi o maior? Brasileira? Estamos falando do Brasil. O Brasil, vamos pegar 2015, por exemplo. Queda do preço das commodities. Tem isso. A chegada da crise Europa. Tá? Tem isso. E a questão política de que a Dilma foi impedida de governar em 2015. Né? Ela foi impedida de governar em 2015. Tá? Além do... Mas esse impedimento dela não foi exatamente ensejado em grande parte porque, querendo ou não, o processo de impeachment é um processo eminentemente político, além de jurídico. Político. E as condições políticas eram tais e se criaram de tal forma a partir do desmantelo do governo dela, da política econômica, da nova matriz econômica que afundou e estava, enfim, com desemprego cavalar, inflação estratosférica. O desemprego cavalar, a inflação cavalar acontece justamente quando ela implementa medidas ortodoxas para a economia. Quando ela bota... Quando ela mudou a política econômica que vinha ao longo de 12 anos de governo PT, que a crise veio. Porque a Dilma, infelizmente, apesar de eu achar que ela é a melhor pessoa que já pisou no Palácio do Planalto, melhor do que o Lula, aí fazendo aqui um conjunto, né, de todas as qualidades da pessoa, a Dilma tem um grande defeito que é uma grande qualidade. O mesmo defeito é a qualidade, que é a falta de articulação política. Porque a Dilma odeia esses vermes do Centrão e se recusou a negociar com eles. Tem o áudio do Machado com o Jucá, que eles falam que vão tirar a Dilma e colocar o Michel Temer para estancar essa sangria que está acontecendo aí. Que eram as prisões que estavam acontecendo no Brasil inteiro. E que a Dilma se recusava a se meter para defender safado. O Eduardo Cunha com a corda no pescoço, presidente da Câmara, aí mesmo o lugar que ocupa o Arthur Lira hoje, desesperado com medo de ser preso, pedindo ajuda para Dilma, a Dilma falou para ele aqui, ó, quero que você se foda. Foi por isso que ela foi empichada. O Joaquim Levy. Foi exatamente ali. Porque o gasto público, por exemplo, se você... Hoje eu vou fazer uma lei em que eu baixo em 3% do gasto público. Cara, 3% é um número pequeno, não é? Mas para a economia é uma porrada, entendeu? Ela cortou 40%, maluco. Não tá canetada. Então aquilo derrubou a economia. Derrubou a economia. Com qual... Isso é política ortodoxa. Política conservadora.
Tais políticas de austeridade. É bom a gente dar nome. Com qual medida ela fez isso? Oi? Com qual Com medida? ajuste fiscal. Ajuste, cortando gasto, porque ela cortou 40% de investimento público. Rapaz, isso derrubou a economia de tal forma que gerou um desemprego galopante. Não foi os erros da nova matriz macroeconômica do Guido Mantega que gerou aquilo ali. Entendeu? Não existia no Brasil, por exemplo, nenhuma necessidade, no final do governo Dilma de 2014, de ajustes fiscais para a retomada do crescimento econômico. O que o Brasil... Não existia, porque em 2014, inclusive, a gente tinha a menor taxa de desemprego da história. O Brasil precisava, sob o meu ponto de vista, elevar o gasto público. Sabe por quê? Porque você não tem como. Você não arrecada para depois você gastar. Você gasta primeiro. Para você aumentar a arrecadação, tem que gastar primeiro. Só que você faz políticas no Brasil a partir de 2015 que você começa a ter uma queda da arrecadação. Não é isso? Aí você faz uma política macroeconômica que derruba a economia. O que acontece com a arrecadação? Cai mais ainda. A arrecadação cai de forma muito mais acentuada a partir de 2015. Então, o momento era do gasto público. Mas sabe o que aconteceu? Vou dar um off aqui para vocês. Tá? Eu não vou falar quem foi que falou, tá? Mas foi o que aconteceu. Não sacrifica tuas fontes, não, que eu sei como é que é. Não é isso, não. Isso é óbvio. Preserva tuas fontes. Eu cheguei para uma pessoa e perguntei, que porra é essa de dar desoneração fiscal para empresário? Boa. Quando, na verdade, o que vai... 2021 foram 400 bilhões de reais em desoneração fiscal do governo Bolsonaro. Vai gerar demanda é gasto público, né? A pessoa me diz o seguinte, olha, eu não sou burra, eu sei disso há muito tempo, porque eu sou economista, só que a partir de 2013, nenhum servidor público no Brasil queria assinar nenhuma ordem de serviço no Brasil. Sabe o que é isso? Você tem o dinheiro, você vai investir. Empenhar o dinheiro. Ninguém queria assinar, meu amigo. É o que você... Eu sei quem disse isso, hein? Atribui isso. Ou seja, um dumping do Estado contra o próprio Estado. Ou seja, o próprio Estado, o próprio corpo estatal estava se voltando contra o governo. Por quê? Porque começa a denúncia de corrupção, o TCU em cima, ou seja, cria-se todo um clima em que qualquer servidor público estava com medo de dar uma ordem de serviço. Então, qual foi a solução encontrada? O Plano Brasil Maior, que previa uma conversa entre governo e Fiesp, que foi o plano Fiesp, olha, nós vamos trocar receita por investimento, ou seja, vocês não pagam imposto, vamos aqui fazer uma renúncia fiscal, só que vocês vão investir. O que aconteceu com os empresários? Como os empresários já estavam com uma taxa de lucro menor em 2014 em relação a 2011, o que eles fizeram? Eles pegaram esse dinheiro aí da renúncia fiscal e recompuseram a margem de lucro deles e ainda por cima colocaram um pato da Fiesp aqui na Avenida Paulista. Exatamente, porque se você tem a menor taxa de desemprego da história em 2014, o que isso quer dizer? Pro empresário, que ele vai ter uma margem de lucro menor. Por quê? Se você não tem tanta gente desesperada aceitando qualquer tipo de trabalho por qualquer salário, você vai ter que pagar melhor. Não tem jeito. Chora na rampa. Olha que bonito isso. Você sabia disso? Não é bonito? A Dilma colocou 580 bilhões na veia dos caras, para 2 semanas depois colocar um pato aqui na Fiesp, aqui, ó, eu não vou pagar o pato da crise. Uma crise que eles criaram, porra. Eles criaram essa crise. Cadê o pato da Fiesp? Eles criaram essa crise. Qual que era o interesse deles em derrubar a Dilma, na tua opinião? Lucro. Taxa de lucro. Derrubar passava por uma outra regra outras regras de trabalho, uma outra lei trabalhista, por exemplo. A reforma trabalhista aprovada no governo Michel Temer logo em seguida. O espaço de tempo é muito curto entre uma coisa e outra. A menor taxa de desemprego da história em 2014. Em 2017 é aprovada a reforma trabalhista,
que prometeu 6 milhões de empregos e não gerou nenhum. Tá aí, é explícito o negócio. Tô até impressionado que o Elias não fez esse fio, porque esse é muito claro. Que os desobrigava a uma série de coisas, ou seja, que fizesse o Brasil retroceder 50, 60 anos em matéria de lei trabalhista, né, de forma que a taxa de lucro deles aumentasse por conta da queda da renda de trabalho. Então, para isso, você cria austeridade, a partir de 2015, depois vira lei a partir do Temer, que é o teto de gastos. PEC 55. Então você cria uma situação de austeridade full time. Então você cria uma situação de desemprego full time, de acima de 10%, e numa situação de desemprego acima de 10%, o que vai saber no final sempre? Então, peraí, vamos tentar esmiuçar. Vocês viram? Ele não falou da maneira como eu falei, mas ele fez a mesma... Ele seguiu a mesma linha de pensamento, que é você sobe o desemprego, você diminui os salários e você aumenta o lucro dessas pessoas que colocaram o pato da Fiesp lá na Paulista. Usar isso aqui, tentar levantar a bola para você cortar da sua forma. Afinal, o governo não, desde que o mundo é mundo, em nenhum sentido da nossa existência, o governo é criador de riqueza e de dinheiro. Ele imprime, ele maneja, ele dá a política econômica para nortear os rumos desse Mas, em dinheiro. geral, não gera riqueza. Não gera riqueza. Não tem. Isso, Agora o Elias vai vir rasgando agora. é uma condição sine qua non. Acho que isso é basilar, né? Afinal, tentando agora trazer para um plano mais terrestre, mais mundano, mais que as pessoas possam se identificar mais. Você não gasta mais do que você arrecada dentro da tua própria casa para poder prover para... Puta, que argumento infantil. Caralho, agora o Elias Jabbour, ele tá invernizando a pica. Você mesmo, para os seus familiares, para os seus amigos, dentro da sua mesa de jantar, trazendo aqui para a realidade dura, crua e nua, ampliando isso para uma visão governamental e a política econômica estatal. Qual é, então, o seu remédio ao perdularismo? Você acha que o perdularismo do dinheiro público é nocivo? É um problema em algum momento? Não. Em nenhum momento? Não. Eu estou fazendo, lógico que estou fazendo uma hipérbole para mexer com a cabeça de vocês, para poder... Vamos lá. Primeiro que... Eu gosto do Marinho, pelo menos nesse momento aqui agora, porque ele está sendo muito humilde e ele sabe que o Jabbour, ele está respeitando muito o tamanho do Jabbour. Porque ele está querendo aprender com o Jabbour ali, é claro e evidente isso. Porque as outras pessoas que debatem com o Jabbour, aí uns economistas liberais, eles querem fingir que sabem mais do que o Jabbour. Pessoas que nunca escreveram um livro, não escreveram um artigo. Mano, respeita a história do cara, mano. Não sabe pouco não, sabe muito. Que a economia, ela vem de oikos, não é isso? Oikos, que é casa em grego, né? Sabe? Que é casa em grego, não é? Só que tem a polis, que é a cidade em grego, que é política. Então a economia ela é política. Sim, sem dúvida. Tá? Então não é somente econômicos ou economia, é economia política. Então acho que esse é o primeiro ponto para se levar em consideração. O segundo ponto é que o que você está falando aí chama-se falácia da composição. Então, um termo técnico para isso, que, olha, se uma família não gasta mais do que arrecada, né, o Estado também não pode fazer isso. Aí, quando você diz que uma pessoa está cometendo uma falácia, aí você pega os vários tipos de falácia que tem discriminados, você está, de maneira muito elegante, virando para a pessoa e dizendo assim, olha, você está falando merda. Simplesmente isso. Então eu ligo aqui a economia política, ou seja, a economia da casa doméstica, com a política que é o Estado. Só que uma família não cria moeda. A família não cria o meio de pagamento em que ela mesma pode se reproduzir perante as outras famílias. Né? Então você dirigir uma família é completamente diferente de dirigir um Estado. Não tem a menor dúvida. É completamente diferente. Cada minuto do Elias Jabbour falando é uma aula. É incrível. Desde que o Elias Jabbour foi no Flow Podcast, não, ele foi lá no Monarch Talks.
Inclusive, as pessoas criticaram o Elias quando ele foi no Monarch Talks, e ele falou que esses espaços devem ser ocupados. E agora ele comprova isso, porque a presença do Elias Jabbour nesses lugares, ele tá trazendo um paralelo, não, tá trazendo uma quantidade de debates que é um negócio que, porra, olha, é admirável.